segundo episódio da série técnica Terapia Antimicrobiana em Produção de Leite. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A mastite bovina é a causa mais frequente de uso de antibióticos em vacas leiteiras. Em muitos casos, devido ao uso não racional dos antibióticos, o tratamento da mastite também é apontado como a principal causa de ocorrência de resíduos de antibióticos no leite. E aí é o quê? Prejuízo para o produtor rural. Especula-se que o uso indiscriminado e sem fundamentação técnica de antibióticos para o tratamento de doenças bacterianas seja uma possível causa de desenvolvimento de resistência microbiana. Desta forma, mesmo considerando a grande importância do uso dos antibióticos para a manutenção da saúde e também do bem-estar animal e da produtividade, diversas preocupações surgem quando os antibióticos são usados de forma irresponsável ou imprudente, o que reduz o potencial de utilização de uma droga quando se considera o longo prazo. Conceitualmente, os agentes antimicrobianos são substâncias de origem natural, semissintética ou sintética, que eliminam ou inibem o crescimento de um micro-organismo. Os termos antimicrobiano e antibacteriano englobam todos os antibióticos, bem como compostos sintetizados ou modificados que têm o mesmo efeito. As primeiras substâncias antimicrobianas foram introduzidas ainda na década de 1930 e nas décadas subsequentes surgiu a maioria dos antimicrobianos disponíveis até hoje. A Milk Point realizou um bate-papo com Marcos Maleco, gerente técnico para a bovinocultura da Seva Saúde Animal, para falar sobre esse assunto, terapia antimicrobiana. No bate-papo entre Marcos Malaco e Maísa Serpa, que é médica veterinária e editora de conteúdo da Milk Point, eles falaram sobre esse uso moderado dos antimicrobianos. Uma portaria até recente, né, aqui no Brasil, acho que é de 2018, que proíbe como promotor de crescimento, e na Europa isso já é bem antigo, né? Não só os de uso humano, mas já lá eles já trabalham com não ter tanta utilização de antimicrobianos na produção animal há bastante tempo, e eu acho que o Brasil está caminhando também para isso aí, né? Não é que a gente não pode, não deve usar antimicrobianos em momento nenhum, né? Mas é o uso criterioso, é quando precisa, né? Acho que esse que é o ponto, e lógico, como você apontou aí muito bem, a questão do veterinário como o responsável, né? É fundamental tirar a opinião, né? Saber do veterinário, o que é o adequado para cada caso, que não é igual, né? Não é só ter o mesmo princípio ativo ali e usar ele de sempre. Você vai acabar fazendo uma pressão seletiva ali no seu rebanho e dali um tempo aquele antibiótico não está funcionando mais ali, né? E tem uma questão interessante, né? Às vezes a gente tem micro-organismos que são saudáveis, né? Eles ajudam, né, naquele equilíbrio da biota ali, né, da população de bactérias, eles ajudam no equilíbrio e eles acabam até, de certa forma, combatendo micro-organismos ou bactérias que são patogênicos, que causam doença, né? E se a gente começa a usar sem muito critério, sem um diagnóstico correto, né, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba eliminando aquela flora que é benéfica. E acaba, então, favorecendo o surgimento daquelas bactérias, o aumento daquela flora bacteriana que é patogênica, que causa doença. Então, o uso criterioso é muito importante. Sim. E falando agora, isso tudo que a gente falou até agora serve tanto para a saúde humana quanto animal, né? Agora a gente vai entrar especificamente na veterinária, como você apontou bem aí. Na veterinária, os antimicrobianos eles podem ser usados tanto para prevenção de enfermidades, que é o mais comum, né? Principalmente na bovinocultura de leite, que é o que a gente está tratando aqui, quanto para melhoria de desempenho nos animais de produção. E existem algumas bases para o uso dos antimicrobianos na veterinária. E a primeira delas
é o bem-estar animal. Às vezes, se a gente for pensar naquelas 5 liberdades dos animais, que é muito utilizada, né, para falar de bem-estar animal, uma dessas liberdades é estar livre de doenças. E eu acho que os antimicrobianos, principalmente na bovinocultura leiteira, aí, que a gente tem bastante trabalho com as doenças infecciosas, é fundamental nesse ponto aí de bem-estar, né? Isso é muito legal, né? A gente tem vários pilares, né, relacionados ao bem-estar animal, né? E até o bem-estar de nós, seres humanos. Agora, a condição mais básica para o bem-estar, qual que é? É a saúde, né? Não adianta eu fornecer a melhor nutrição do mundo, o melhor ambiente do mundo para um animal que não esteja saudável. Né? O aproveitamento vai ser pior. Então, a manutenção da saúde, né, a correção naquelas situações de saúde que não são adequadas, isso é fundamental. E aí, nesse contexto, né, o papel dos antimicrobianos utilizados de maneira correta e no momento correto é fundamental. E aí a gente pode citar, por exemplo, situações de alto risco de infecções, como, por exemplo, o período seco da lactação. Onde a gente pode lançar a mão da terapia da vaca seca. E, obviamente, né, Maísa, se o animal apresenta doença, eu faço o diagnóstico correto, eu tenho que interceder o mais rapidamente possível, no início do processo infeccioso, para que eu possa oferecer uma nova condição, ou novamente, melhor dizendo, para que eu possa oferecer novamente uma condição de bem-estar para esse animal. De acordo com o site da Coopeave, a Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana, dentre as principais formas que os antimicrobianos são utilizados em animais destacam-se: 1. Terapêutica, uso específico para tratamento e eliminação de uma infecção bacteriana existente. 2. Metafilática, o uso do antimicrobiano para fins de tratamento de um grupo de animais após surgimento de sinais clínicos da doença. 3. Profilática, a administração do antimicrobiano de forma individual para prevenção da doença antes da sua ocorrência. Por exemplo, uso profilático e terapêutico do tratamento de vacas secas no final da lactação. E 4, promotor de crescimento em animais de produção. Antimicrobianos são usados em doses subterapêuticas, como um aditivo alimentar para melhorar ganho de peso e conversão alimentar. A médica veterinária Maísa Serpa e o gerente técnico para a bovinocultura, Marcos Malaco, falaram ainda que a intervenção com antimicrobianos adequados afeta também a produtividade do animal. E pensando nisso daí, né, no intervir o mais rápido possível quando necessário, a gente pensa também não só no bem-estar, mas também na produtividade do animal, né? Um animal que ele está doente, a gente intervém o mais rápido, mais prontamente possível, e ele se cura mais rápido, ele vai voltar a produzir mais rápido também, e isso afeta diretamente a rentabilidade da atividade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem alguns conceitos também importantes, né, Maísa? Agir rapidamente e com antibiótico adequado, principalmente naquelas situações graves, né, de doença grave, isso é muito importante. E a escolha criteriosa do antibiótico ou do antimicrobiano nessas situações também tem uma importância muito grande. Por quê? Porque dentro do conceito, a gente, numa situação de gravidade, a gente deve procurar empregar um antibiótico que tenha perfil farmacocinético mais favorável, com alta potência, né, no controle dessas infecções. E aí, por exemplo, a gente pode lançar a mão para um antibiótico que seja bactericida, ou seja, que ele mate aquela colônia bacteriana, né, que ele leve à lise, a destruição dessa colônia bacteriana, que ele tenha altas concentrações após a aplicação e rapidamente. Concentrações estas que sejam bastante superiores àquelas necessárias para o controle daquele processo infeccioso, né? Quando eu falo bastante superiores, eu quero dizer assim, concentrações 8, 10, 15 vezes, pelo menos, superiores àquelas demonstradas nos testes de sensibilidade daquela cepa bacteriana ao antimicrobiano. Essas, então, são algumas condições que a gente deve respeitar. Okay? Sim, a gente entra aí de novo no perigo da subdose, né? Que muitas vezes acontece, às vezes tanto a subdose quanto o tratamento no tempo menor do que deveria, né? Cada antimicrobiano, eles não funcionam igual, não existe um antimicrobiano universal que resolve todos os problemas, cada caso é um caso, né? E se a bula do remédio, se o veterinário recomendou que é para usar aquela dose naquele tempo, é porque
tem um porquê por trás disso, né? Tem um motivo. Exatamente. O que a gente espera com o uso do antimicrobiano é a cura clínica, ou seja, o animal está doente, está com febre, está com baixa produção, está produzindo um leite de pior qualidade. Então, a melhora clínica é a melhoria do estado geral do animal. Mas a cura bacteriológica, né? A erradicação, vamos dizer assim, daquele agente que está causando o problema, que está causando a doença, ela também é extremamente importante, né? Então, por isso é que o uso criterioso é importante. E um outro ponto importante também, Maísa, além desse período de tratamento, de usar o antibiótico adequado, a gente também deve respeitar os períodos de carência, né? Após a utilização desse antimicrobiano. Não, isso com certeza. É um ponto, assim, fundamental e é um ponto que o produtor, ele tem muito interesse também, né? Porque é o que pesa no bolso, né? O descarte do leite ali. Então, às vezes, ele procura um antimicrobiano com menor tempo de carência, ou enfim. E às vezes também não é o mais adequado. Às vezes é melhor você intervir com um medicamento ali que talvez ele tenha um período de carência, mas vai resolver o seu problema, do que ficar dando murro em ponta de faca, como a gente diz aqui. Eu tô em Minas, né? Com um antimicrobiano que não é para aquilo ali, só porque ele tem um período de carência menor, ou às vezes fala até que não tem, né? Não tem, descarte zero. Mas se ele não for específico para aquele problema, não vai adiantar nada. Sim, exato. Então é procurar chifre na cabeça de cavalo. Falo muito aqui também, né? Exatamente. E aquilo que você falou, né? Infelizmente, não existe uma coisa que sirva para tudo. Sim. Né? Um antimicrobiano que seja universal. Esse aqui é a melhor coisa do mundo, que ele serve para pneumonia, problema de casco, infecção do aparelho reprodutivo, mastite, infecção do ouvido, dos olhos, etc. Não existe isso. É um milagre, né? Não existe milagre. E aí o veterinário ele tem que estar envolvido no processo. Ouviu só? O veterinário tem sempre que estar envolvido no processo. É isso mesmo, para você tratar um animal aí na sua propriedade rural, até aqui na cidade, é sempre bom buscar um profissional, né, que é o médico veterinário. Fique sempre ligado aqui no Paracatu Rural, porque a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. Não perca! É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã